Grupo Cantares agora tem a foto bonita no Facebook, né? Também tirou aqui na igreja é bonito, né? Aí ficou. Vocês são bonitos, a foto é bonita, num lugar bonito fica tudo legal. Queridos, você que participa, quer participar do PGM, essa é a hora, né, de você fazer aquelas anotações. Então, anote aí alguma coisa da mensagem, porque na terça-feira nós iremos tratar no PGM da mensagem, dessa mensagem, né, de hoje. Então, Senhor, também coloque algo no seu coração, né, para a sua vida, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Nós estamos vivendo hoje, para quem não sabe, é dia do embaixador do rei. Hoje é dia do embaixador do rei, né? Nós somos muito privilegiados de participar e ter participado dessa organização missionária. E deixa eu ver se vai rolar, hein? Uma vez embaixador. Ha! Rolou, hein? Rolou, vou nem dar outra chance. Rolou bonito. Rolou bonito. Tem as mensageiras aí também, né? Tem mensageira, coisa boa. E no mês de agosto, né, geralmente é mês da juventude, e nós temos uma juventude aqui na nossa igreja muito diferenciada. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos jovens, porque não é um lugar que o pastor recebe a seguinte afirmação: pastor, vamos fazer uma programação de jovens? Vamos embora, bora fazer. Então, como é que é? Não, nós vamos orar. Nós vamos uma programação de oração. Não é qualquer lugar que acontece isso não, na Vitória. Só em Jardim Progresso. Jardim Progresso é um lugar diferenciado. Então, nós louvamos a Deus pela vida dos nossos jovens. Vai melhorar a minha voz? Amarelo, alô, agora foi. Posso ir? Tá bom. Então, onde foi que eu parei, hein? Mês dos jovens. Esses jovens são, na nossa igreja, são abençoados, são uma bênção para a minha vida, para a vida dessa igreja. E vamos fazer mais, juventude. Vamos fazer aí umas paradas maneiras aí para a gente falar do Senhor Jesus onde quer que seja. E com esse pano de fundo aí, com essa base sobre a nossa juventude, nossos jovens, adolescentes, nossos embaixadores, mensageiros, eu quero convidar que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Joel. Quero ver quem vai achar rapidinho aí. Joel, pequenininho, ali, finalzinho do Antigo Testamento, né? Profeta Joel, capítulo 2, apenas o versículo 28. Joel, capítulo 2, versículo 28. Diz assim: depois disso derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Vamos ler aqui nessa versão aqui que está na multimídia. Vamos juntos? No 3, 3 e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, porque ela é viva e eficaz e ela sempre traz algo aos nossos corações, Senhor. Que essa noite não seja diferente. Toca, Senhor, nas nossas vidas através da tua palavra. Abre, Senhor, os nossos ouvidos
em nome de Jesus, amém e amém. O nome Joel, profeta Joel, e eu tinha um tio que se chamava Joel, né? Se chama Yahvé é Deus ou Jeová é Deus, é o que significa Joel, né? Jeová é Deus. Eu acho isso muito interessante, porque o nome do profeta Joel tem a ver com a mensagem que ele entregava naquele tempo, sobretudo nesse texto. E o nome do profeta, então, tem a ver, parece que é uma afirmação daquilo que ele entrega ao povo, né, no versículo 27. Né, e o versículo 27, capítulo 2, versículo 27, diz assim: vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Então, o nome Joel significa Jeová é Deus, ou Yahvé é Deus, e a mensagem que ele está trazendo é essa, que Yahvé, que Jeová, ele realmente é Deus. E nós vemos essa afirmação algumas vezes na Bíblia: eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus, não tema, eu sou o teu Deus. E às vezes na nossa visão, talvez ocidental, moderna, né, talvez numa visão superficial sobre o texto, nós possamos achar assim: poxa, mas será que Deus ele precisa se autoafirmar? Por que será que Deus então ele fica na sua palavra em muitas ocasiões, sobretudo no Antigo Testamento, afirmando que ele é Deus? E com certeza essas afirmações não são para o ego de Deus, de maneira nenhuma, mas essas afirmações são para a lembrança do povo, mesmo o povo que viu tantas manifestações visíveis, tantas teofanias, tantas coisas que Deus realizou naquele tempo, através do que eles viram e do que eles ouviram, e mesmo assim, eles precisavam dessa afirmação: olha, eu sou o teu Deus, porque nessa época o povo andava se engraçando com outros deuses e adorando outros deuses, mesmo alguns reis de Israel, né, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e resolveram adorar outros deuses. Então o Senhor vem cá e diz: não, vem cá, olha só, eu sou o teu Deus. E é como se fosse nós com os nossos filhos. Não tem quando seu filho abusa com você, você chama ele para perto e fala assim: ó, eu sou seu pai. Já ouviu isso? Já ouviu isso? Newton contou uma hoje, né, Newton? Eu sou seu pai, eu sou sua mãe. É uma afirmação: para de abuso, me respeita, eu sou o seu pai, né? E é como se Deus fizesse isso: olha só, eu sou o seu Deus, para que você está adorando outros deuses? Olha só, eu sou o teu Deus, te tirou da terra do Egito, que te livrou, que te deu uma nova terra, eu sou o teu Deus. Então, não é uma afirmação para o próprio Deus, mas é uma afirmação para aquele povo, para que eles pudessem proceder de maneira digna de serem chamados, então, povo desse Deus. Mas, às vezes, nós também, nos dias de hoje, não agimos como se fôssemos povo de Deus. E essa afirmação que parece óbvia para nós, Jeová é Deus, Ele é Deus, muitas vezes nas nossas atitudes, não parece ser tão óbvia assim. Parece ser, então, algo que é também para nós. O Senhor, Ele é Deus acima de todas as coisas. Ele é o Senhor, para que nós não possamos nos esquecer disso. Então, palavra do profeta Joel para o povo de Israel, mas também para nós, para que nós jamais possamos nos esquecer que Ele é Deus sobre todas as coisas. E é interessante que a profecia de Joel, e a gente gosta muito desse texto, todo cristão gosta desse texto, aconteceu de fato em Atos 2, e aí Atos 2, de 16 a 18, não precisa abrir aí, porque ele diz exatamente
o que está no profeta Joel. Pode deixar sua Bíblia aberta em Joel, que ele vai dizer a mesma coisa. Atos 2, de 16 a 18, diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Lucas, então, no seu relato, ele transcreve aquilo que já havia sido profetizado pelo profeta Joel, sobre esse derramamento do Espírito, que é algo, então, que nos atinge, que aconteceu em Atos 2, mas que não para de acontecer nas nossas vidas, o derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E tem alguns aspectos desse derramamento que são bem interessantes no sentido do que o profeta Joel nos entrega, né? No versículo 27, ele diz: vós sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus. Essa afirmação que eu já falei, ele é o nosso Deus, e nós é que precisamos entender o quanto ele é o nosso Deus, e não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E o primeiro aspecto sobre esse derramamento está no versículo 28, que diz assim: depois disto derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. E o primeiro aspecto sobre esse derramamento do Espírito Santo, esse derramamento espiritual, é que esse derramamento ele é para todas as idades. O derramamento do Espírito Santo não é somente para os jovens, não é somente para os casados, né, aqueles jovens de 29, 30 e poucos anos ali, casados agora, que começam a caminhar, começam a ter uma vida melhor, começam a acrescentar ali para o seu lar. Esse derramamento não é só para esses jovens, esse derramamento não é só para as crianças, esse derramamento também não é para aquelas pessoas mais idosas e mais experientes, né, aquelas pessoas mais experimentadas. O derramamento do Espírito Santo é para todas as idades. Então, nós vivemos numa sociedade hoje, talvez muito setorizada na questão das idades, mas esse derramamento do Espírito, e aí é algo que acontece muito interessante na igreja. A igreja é um local diferente, a igreja é um local democrático, a igreja é um local onde não existe separação daquilo que vem da parte de Deus para nós. Então, esse derramamento do Espírito, ele transcende as idades. Você pode ter 40 anos de vida cristã, 50 anos de vida cristã, 2 anos de vida cristã, pode ter sido batizado no passado, pode estar conhecendo o Evangelho agora, mas esse derramamento do Espírito é para todas as idades. E aí, sobre esse derramamento do Espírito também, algo interessante, está no versículo 29, que diz assim: sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. E isso é interessante porque o derramamento do Espírito é para todas as idades e para todas as classes sociais. Ele coloca, porque naquela época era normal alguém ter um servo em casa, né, uma pessoa, uma família mais abastada, ou alguém que contraiu uma dívida, não conseguiu pagar e acabou se tornando servo de outra pessoa por causa dessa dívida. Então era normal que as pessoas tivessem servos e servas. E aí, se existia alguma separação entre quem é senhor e quem é servo, e deveria existir, né, nesse relacionamento aí, deveria existir alguma divisão, mas Joel está dizendo então que o derramamento do Espírito é para
todas as pessoas, até sobre os servos e servas. E isso é real. Porque nós vemos, inclusive, no meio dos discípulos de Jesus, nós tínhamos médico, né, um médico, nós tínhamos coletor de impostos, que tinha dinheiro, mas era desprezado, mas pescadores, pessoas humildes, pessoas improváveis, mas o derramamento do Espírito também foi para eles, e eles fizeram coisas extraordinárias, mesmo estando em classes sociais, níveis intelectuais diferentes. Sabe, queridos, na igreja de Atos, e aí lá no capítulo 2, nós sabemos que alguma coisa acontecia muito interessante lá. Nós vimos isso na carta de Pedro, quando estudamos aqui às quintas-feiras as cartas de Pedro, que muitas vezes alguém era um servo em casa, né? Mas lá na reunião da igreja, aquele servo era o líder, aquele servo ministrava a palavra, muitas vezes até para o seu senhor, para aquele que ele trabalhava. Então, na igreja, a coisa se invertia, porque o derramamento do Espírito não é somente para os ricos, não é somente para a classe média, não é somente para o pobre, não é somente para pastor, é para também zelador, é para também ajudante, é para também pedreiro, motorista de táxi, motorista de Uber, todo mundo. O derramamento do Espírito é para todas as pessoas, graças a Deus. No mundo tão seleto, tão seletivo, nós temos no Evangelho, nós temos na palavra de Deus, algo que alcança todas as classes, todas as pessoas. Não existe ninguém que é tão pobre, tão humilde, que não possa receber o derramamento do Espírito. E não existe também ninguém que seja tão rico, tão bem de vida, que também não possa entender e viver esse derramamento do Espírito, porque ele é para todas as pessoas, das classes e das idades. Joel fala que vai haver um derramamento de dons carismáticos, e nós já estudamos aqui também que dom é aquilo que edifica a igreja. Então, esse derramamento do Espírito, ele é para edificação da igreja, para a construção da igreja. Então, dons servem para que nós, como igreja do Senhor, para que nós possamos, existe uma camisa aí do Celebrando que está assim, ó, estou em obra, estou em obra, porque nós, como igreja do Senhor, ainda estamos nos construindo. E sabe o que acontece na igreja, que é muito legal também? Um ajuda o outro, um cresce com o outro, nós estamos juntos, crescendo juntos, sendo edificados. Somos edificados pelo grupo que canta tão lindamente, somos edificados pelas pessoas que se dispõem a orar uns pelos outros, pelos momentos que nós temos de oração aqui. Somos edificados por pessoas que resolvem liderar jovens, adolescentes, mensageiras, embaixadores. Somos edificados pela música, pela palavra, somos edificados pelo abraço, somos edificados pelo apoio, somos edificados pela oração. Cadê Marlúcia? Somos edificados pela cozinha. Muito bem. Rutinha, que canjica foi aquela, Rutinha? Edificou muito a minha vida, edificou muito a minha vida. Somos edificados uns pelos outros e uns aos outros, e assim a igreja vai crescendo e vai aparecendo. Então, dom é o que edifica a igreja. E então nós podemos entender que esses dons que o profeta Joel está falando são para edificação da igreja, não para a divisão da igreja, não para a separação da igreja, não para criar grupos, não para criar conceitos teológicos, visões diferentes a respeito do mesmo texto. Não, dons são para a construção, para a edificação da igreja. E Joel então fala sobre sonhos, visões e profecias. Sonhos, visões e profecias. E sobre profecias, Joel fala
que nossos filhos e filhas profetizarão. Nossos filhos e filhas profetizarão. E o que é então uma profecia? O que é então profetizar? Existe um entendimento totalmente equivocado do que é profecia, porque muitas vezes o Senhor usou os profetas para repreender o povo de Israel e para mostrar coisas que aconteceriam no futuro. E talvez então essa função profética de revelar o futuro tenha sido agregado à função do profeta, mas na verdade não é bem assim. É porque a visão do futuro que o profeta entregava ao povo era a palavra de Deus. Não significa que o profeta sempre será alguém que vai falar do futuro. Sabe, querido, eu já ouvi crentes experimentados, crentes em Cristo Jesus, experimentar dizer, eu vou em tal igreja, porque lá tem profecia. Você vai desculpar a minha sinceridade, mas é melhor você ir na cartomante então. Porque a função do profeta não é essa. Profeta é aquele que fala da parte de Deus. Profeta é quem fala da parte de Deus. Quando entrei no seminário, eu ouvi essa expressão, o seminário é uma casa de profetas. Eu falei, como é que é isso, rapaz? O seminário batista é casa de profetas? Vamos ver que negócio é esse. Mas é porque é uma casa que forma pessoas que falam de Deus. Sabe, querido, quando você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus ilumina a sua mente, e a palavra é essa mesma, iluminação. O Espírito Santo de Deus ilumina a sua mente, e dali você tem uma palavra que serve para a sua vida, que serve para a vida da sua igreja, e isso então é uma profecia. Profecia não é dar profetada na vida dos outros, não é falar do futuro de ninguém, a não ser o futuro que seja óbvio. Profecia é falar da parte de Deus. O púlpito dessa igreja é um local de profecia, porque é um lugar onde se fala da parte de Deus, independente do pregador e dos excelentes pregadores que nós temos aqui na igreja. Pessoas que falam da parte de Deus. Então, o que Joel está falando para mim? Que os meus filhos e as minhas filhas profetizarão, porque eu entendo que a profecia que Joel fez se cumpriu em Atos 2 e se estendeu até, e se estende até a igreja de hoje. Então, meus filhos e minhas filhas profetizarão, meus filhos e filhas falarão de Deus, as nossas crianças, as nossas lindas mensageiras falarão de Deus, e isso é lindo demais, isso é maravilhoso demais, né? Eu sou muito fã, vou falar para vocês aqui, eu sou muito fã de uma menina aqui da igreja, chamada Vitória. Eu me amarro em você, Vitória. Me amarro em você. Eu gosto de todo mundo, né? Mas a Vitória tem uma coisa quando ela prega, e quando a Vitória prega, eu penso nisso, meus filhos e filhas profetizarão, falarão da parte de Deus. Então a profecia de Joel começa a encontrar lugar na minha vida, começa a encontrar lugar na minha igreja, e eu posso orar assim, Senhor, que os nossos filhos profetizem, nossos filhos, as crianças que vêm aqui na igreja, que muitas vezes não têm a atenção do pai em casa, mas aqui encontra carinho, encontra atenção, encontra um lugar agradável para louvar, para adorar o Senhor, são bem tratadas. Essas crianças profetizarão, falarão do nome do Senhor, onde quer que elas estejam, e isso é maravilhoso, é uma honra para nós. Podemos dizer que esse derramamento do Espírito vai trazer os nossos filhos profetizando, falando da parte do Senhor. O profeta Joel também diz que os nossos jovens terão visões. Amado, os nossos jovens terão visões. E aí, quando você pensa em visão, você acha que é igual aquele filme lá, né? As Visões da Raven, né? Que a menina está lá e enxergou uma paradinha lá na frente. Eu tive uma visão e tal, né? Uma visão,
espiritual. Mas note, querido, é muito interessante que você olhe e você pensa assim sobre o texto de Joel. Poxa, por que Joel está dando uma função tão interessante para os jovens? A visão. E é muito bom que seja assim, sabe por quê? Porque o jovem, ele está antenado com tudo que está acontecendo. O Instagram, para mim, é um mistério, mas para outras pessoas é uma ferramenta, não é isso? Os jovens estão ligados no que está acontecendo, estão ligados na tecnologia, estão ligados em tudo. Os jovens têm uma visão assim mais clara do que nós podemos fazer com as ferramentas que nós temos hoje. Então é muito bom que os jovens tenham essas visões, a visão do futuro, a visão do que fazer, a visão do que vai acontecer. Não como se fosse, mais uma vez, uma mãe de Ná, uma profetada, uma visão, um download de alguma coisa. Não, meu filho. É uma visão do que vai fazer, porque os jovens têm a visão e têm tempo de executar. Porque eles sabem, eles têm muita informação. Então, Deus, ele é na sua sabedoria, ele dá a visão a quem? Aos jovens. Visão do futuro, visão do que fazer, visão de onde podemos ir. Antigamente na igreja tinha isso aqui? Quem é da época que não tinha bateria na igreja? Foi fácil entrar? Bateria na igreja? Foi não. Mas teve um jovem barulhento, que falou, não, a gente precisa ter a bateria na igreja. Não, pastor, não, vamos brigar por isso aí, vamos botar um cubo de guitarra, um negócio. A visão do jovem daquele tempo, hoje faz parte daquilo que nós usufruímos. Eu me lembro que mais ou menos em 2000, início dos anos 2000, eu já era líder de juventude, eu e Claudinha, né? E aí nós mudamos o culto dos jovens, né? A gente saiu daquele formato de domingo, 6 horas da tarde, e colocamos o encontro dos jovens todos os sábados. E falamos assim, ó, o jovem que vai pregar, o jovem que vai tocar, o jovem que vai fazer tudo. Beleza? Beleza. O nome era Hora Livre, porque era todo sábado, que quando não tivesse nada na igreja, eu falei, gente, se não tiver nada na igreja, vamos invadir. É tudo nosso. Então, hora livre porque tinha um dia livre na igreja, né? E é hora livre porque o jovem, ele gostaria de ter um culto, não desonroso ao Senhor, mas um culto que tivesse mais liberdade, que fosse diferente da liturgia do domingo. E aí nós começamos lá. Aí depois veio uma outra liderança que começou a fazer tudo diferente, igual era antigamente, e a gente batalhando. Há pouco tempo eu preguei na Central Trindade, foi dia 19/7, eu preguei na Central Trindade. E aí o culto estava rolando lá, e eu estava pensando, caramba, esse culto é exatamente a visão que nós tivemos lá no início dos anos 2000. E os jovens que estavam lá, que tiveram essa visão, hoje são líderes, porque os jovens têm a visão e têm tempo para colocar essa visão em prática. Não podemos subestimar a visão que Deus tem dado aos nossos jovens. Bill Hybels, no seu livro Liderança Corajosa, ele diz assim, esse é o poder da visão, ela cria energia que leva as pessoas a agir. E ele diz ainda mais, visão é a arma mais potente no arsenal de um líder, é o tipo de arma que desencadeia o poder da igreja. A visão, os jovens desencadeiam o poder da igreja do Senhor nesse tempo. E aí, o que se fala então sobre os velhos? Quem está velho aí? Hein? É até difícil falar isso, né? Que a gente vai colocar esse culto no YouTube, vão falar que a gente está sendo velhofóbico, alguma coisa assim, coisa e tal. Mas eu vou usar o termo velhos, porque é o que está aqui na palavra, tá bom? Eu me lembro
e hoje existe uma divisão muito grande entre as idades, e às vezes o termo velho é usado pejorativamente. Às vezes você ouve alguém falando com raiva, aquele velho, já ouviu isso? Fulano de tal, ele é um velho, né? Como se fosse algo pejorativo, algo ruim, e talvez isso seja culpa nossa mesmo, porque quando nós éramos pequenos, e às vezes até fizemos isso com os nossos filhos, quando a gente queria botar medo no filho, falava que quem vinha buscar? O velho, entendeu? E aí, essa divisão, o velho do saco, é o velho do saco, E aí, eu agora fiquei velho, né? Estou aí, careca, barba branca, fiquei velho. Deu ruim, velho, deu ruim. Mas eu não ando por aí, meu irmão, catando criancinha na rua, né? Não ando por aí fazendo atrocidades. Aquele velho, né? E aí talvez isso seja culpa nossa mesmo de nós colocarmos as coisas assim. Mas preste atenção, o que o texto fala sobre os velhos. E quando eu digo velho, não quero dizer pejorativo, aquelas pessoas que são mais experientes. Joel me diz que esse derramamento do Espírito, que acontece em Atos 2, vai trazer aos velhos sonhos. E aí você pode pensar, poxa, que ingratidão, né? Se o pastor falou que os jovens têm visão, porque tem tempo para fazer, o velho tem sonho e não tem tempo para cumprir. Aí é triste, né? Aí é triste. Quando a pessoa fica muito velhinha, quando você vai cantar parabéns, como é que você vai cantar aquela parte? Muitos anos de vida, não tem mais, né? Tem que cantar assim, lá, não tem mais. Mas, queridos, o texto fala que os velhos terão sonhos, e eu acredito que a interpretação desse texto não seja que os velhos vão ter o sonho, eu quero ter a minha casa própria, com 150 anos eu quero ter a minha casa própria, né? Com 139 anos eu quero ter um carro zero, né? Ou então com 177 anos, eu estou procurando a minha noiva, né? Não é isso, cara, não é isso. Você vê na palavra de Deus, quando o Senhor dava um sonho para alguém, era alguma coisa que precisava ser feita imediatamente, que precisava ser feito rápido. Deus deu sonhos ao faraó, não é isso? E quem interpretou foi José, e precisava ser feito alguma coisa rápido, porque José, ele tinha a experiência, José sabia o que fazer, e tudo que tocava prosperava para o bem. Lá também, quando Daniel interpreta os sonhos, e eram coisas que precisavam ser feitas rápido. Na vinda de Jesus, quando o anjo aparece em sonho para José, e aí é algo que ele precisa fazer rápido. Mete o pé, meu irmão, vai para o Egito e leva Jesus com você. Então, os sonhos são revelações do Senhor para aquilo que precisa ser feito agora. Você sabe por quê? Porque os velhos têm a experiência, porque os velhos sabem como fazer, porque os velhos têm o material, sabem, têm tudo que precisam, têm as ferramentas. É por isso que Deus dá aos velhos sonhos, porque os sonhos da palavra de Deus, quando o Senhor dá sonhos, Ele revela coisas que precisam ser feitas rapidamente, e não para o futuro. Você percebe isso? Você percebe isso? Então, o que o texto me diz é que, apesar de hoje nós estarmos distantes como gerações, né, nós não estamos distantes da vontade de Deus, e nós não estamos distantes quando o assunto é esse derramamento do Espírito sobre as nossas vidas. Eu entendo, meus irmãos, que as nossas gerações, elas não se distanciam, mas elas se acrescentam. Eu entendo que os nossos jovens, os nossos filhos, os nossos velhos, as nossas pessoas de mais idade, todas elas têm uma função interessante
e necessária na obra do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor não nos dá coisas iguais para que nós não sejamos sobrepostos em funções, mas que as nossas funções nos acrescentam. E nesse dia, então, último dia, último domingo do mês de agosto, nós queremos olhar para os nossos jovens e entender que os nossos jovens são bênção de Deus para a nossa vida. Que os nossos jovens, que o Senhor dê a eles a visão para a nossa igreja, a visão para esse tempo, que no meio dessa juventude aqui já tem homens e mulheres de Deus, filhos e filhas que profetizam, que falam da parte de Deus para esse tempo, para essa geração. Nossas lindas mensageiras profetizarão, falarão de Deus, terão uma visão daquilo que precisa ser feito. E nós, que já somos mais experientes, mais experimentados, naquilo que Deus tem nos falado, vamos agir logo, porque o tempo urge. Eu quero convidar, então, os nossos jovens, os jovens da igreja, que fiquem de pé. Jovens da igreja, que fiquem de pé. Você também, Estela, minha estrela. Vocês também. Você é jovenzinha. Isso aí. Você está olhando para esses jovens aí, eles são bênção do Senhor. Eu quero orar pela vida da juventude da nossa igreja. Eu quero entregar ao Senhor os jovens da nossa igreja, para que nós possamos fazer cada dia mais. E você sabe o que diz lá no profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e 6, diz assim: e vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu venha e fira a terra. Mas essa palavra, converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Eu queria que você escolhesse um jovem desse que está de pé e orasse pela vida dele. É possível? Nós, os velhos que sonham, escolha aí um jovem, um casal de jovens desse aí, um grupo de jovens, e ore por esses jovens. Em nome de Jesus, declare palavras de bênção sobre a vida desses jovens. Pais podem abraçar os seus filhos, podem abraçar os seus filhos. Não quero ver nenhum jovem sem estar abraçado. Isso aí. Vamos orar? Está precisando de mais oração aí, Adriana? É isso. Vamos orar. Eu vou dar um tempinho para que você ore por esses jovens valorosos, jovens queridos. Baixe a sua cabeça, igreja do Senhor, e ore por esses jovens em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que eles sejam os profetas desse tempo, os meninos e meninas visionárias do Senhor nesse tempo, jovens que não se calarão diante das artimanhas do inimigo, que não se calarão diante da opressão da sociedade, jovens que são bênção para este tempo, jovens que são pessoas maravilhosas, capacitadas, que conhecem os recursos. Senhor, nós pedimos que a visão que o Senhor tem dado aos jovens se torne realidade na vida da nossa igreja, Pai. Abençoa, Senhor, os nossos jovens, ajuda-nos, Senhor, a nos abençoarmos, Senhor, mutuamente, que nós possamos entender, Senhor, tudo aquilo, o que o Senhor tem feito nesse local, Pai. Nós te agradecemos por uma juventude tão boa, Pai, tão maravilhosa, jovens que querem te seguir, jovens que querem estar perto de Ti, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Agora eu peço que o restante da igreja fique de pé, aqueles que são os mais velhos,
E agora vocês, jovens, vão orar pela Adriana. Agora os jovens vão orar pelas pessoas que são mais velhas. Eu não sei que jeito que você vai dar aí, mas, meu irmão, procure alguém e ore com essa pessoa. Ana Paula está sozinha aqui, ó. Ana Paula, Marlúcia, né, Neuzinha. Cadê os nossos jovens? Nós vamos orar novamente. Nós vamos orar novamente. Porque o que nós precisamos, meus irmãos, é de andar em união. O que nós precisamos é de nos capacitarmos, independente da nossa idade, e andarmos em união. Você pode orar então aí com a pessoa que está próxima de você, com a pessoa que está ao seu lado. Eu creio que o Senhor está movendo corações nessa noite. Senhor, nós percebemos a presença do Teu Santo Espírito nesse local. Queremos, Senhor, que haja um derramamento do Teu Espírito sobre a vida da Tua igreja, Senhor, para que os nossos filhos e filhas profetizem, para que os nossos jovens tenham visões, para que os nossos velhos sonhem, Pai, para que a Tua igreja caminhe vitoriosa. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Senhor, nós te agradecemos porque somos unidos em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pelo mover do Teu Santo Espírito nesse local, Pai, pelas vozes que clamam o Teu nome, pelas vozes que se elevam até os céus, pedindo uns pelos outros, Pai. Senhor, como nós somos gratos pelo que tem acontecido, Senhor, nesse local. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos juntos, a valorizarmos todas as pessoas, a entender esse derramar do Espírito Santo sobre a Tua igreja, Senhor, nesse tempo, Senhor. Dá-nos, Senhor, uma visão espiritual daquilo que o Senhor quer para nós nesse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. De mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor. Somos um pelos laços do amor. Só que nós não estamos de mão dada, né? Vamos cantar de novo? Vamos lá? Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. De mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor. Somos um pelos laços do amor. Amém, irmãos? Somos um. Não podemos deixar isso escapar da nossa vida, da nossa igreja. Minha oração é que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus, no seu trabalho, na sua faculdade, onde quer que você esteja. Quero lembrar a você que na terça-feira temos pequeno grupo, né? Na quinta-feira temos estudos de João. Então nessa quinta-feira sim, vamos entrar no capítulo 2 da primeira carta de João, lá no finalzinho do Novo Testamento. Então 1 João capítulo 2, os versículos de 1 a 6 vai ser o que nós vamos tratar nessa sexta-feira. Em breve teremos também um acampa dentro das mensageiras. Vamos orar também sobre isso, acampa dentro, né, das nossas mensageiras. Eu vou estar aqui com as meninas também apoiando. Aqueles que quiserem ajudar podem participar, e provavelmente eu vou confirmar isso durante a semana. No próximo domingo pela manhã teremos então assembleia regular, mas eu vou confirmar
com os líderes essa semana e vou anunciar no grupo da membresia da igreja. Você tem uma semana abençoada. Desejo uma boa semana aí para a pessoa que está próxima de você. Isso aí, boa semana. Que o Senhor te abençoe. Isto. Isso aí, semana abençoada. Meu irmão, não deixe de buscar ao Senhor durante essa semana. Sabe por quê? Domingo que vem, quando a gente voltar aqui para a nossa reunião, você vai estar cheio do Espírito Santo, vai ser melhor ainda, vai ser melhor do que hoje. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Então, não deixe de buscar ao Senhor nessa semana. Feche seus olhos, então. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do teu Santo Espírito seja conosco, hoje e para sempre. Amém e amém. Vamos em paz.